Olá, pessoas, bom dia. Bom dia, bom dia. Panteão 2x, bom dia, Panteão, boas-vindas. Como você está, meu jovem? Você tá bem? Tranquilo por aí, tudo certo também, mano. Tudo certinho. Hoje é dia de aprender sobre structs no Rust. Vamos lá ver qual é de structs. Nós já vimos sobre structs no Elixir. Vamos ver se tem alguma semelhança. Quais são as diferenças. Quando a gente usa, quando não usa. Então vamos lá, vamos lá. Using structs to structure related data. A struct or structure is a custom data type that lets you package together and name multiple related values to make up a meaningful group. Coruja, bom dia Coruja, boas-vindas. Então uma struct ou estrutura é um tipo de dados customizado que nos permite empacotar coisas que são relacionadas, né? Coisas que estão nos permitem empacotar junto e permitem empacotar e nomear, né, múltiplas coisas que são relacionadas com os seus valores e criar um grupo que faça sentido, né? Que é basicamente como se fosse um objeto ali, né, no JavaScript. Coder Nadir, hi bro, can I ask you how to handle CORS issues with browser extension? Hi Coder Nadir, good morning. Yes, you can. When you have to deal with CORS, you don't have to, or let me try again. You don't want to use a browser extension because browser extension only will do a bypass on the client side. So every client that is trying to consume that API that is getting the CORS error will have to use the same extension, you know. So to solve the CORS error, you have to fix your API. Your API that has to implement the headers for CORS, okay? And when the API implements the CORS correctly, the headers for CORS, your client will be able to consume that API, okay? That's how you handle CORS. Coruja, esse clickbait aí. Clickbait? Qual clickbait? Do Pix? Não, mano, não é clickbait não, mano. Isso aí é real. Você resgatou um Pix de Ninja Stars. Na verdade, por enquanto não tá funcionando o comando, tá? É só pra vocês acostumarem a rodar o comando aqui de manhã. Mas o que acontece, na verdade, é que a gente vai trabalhar em cima de um bot ainda. A gente começou a fazer esse bot já. A gente vai voltar a trabalhar nele em breve. E a ideia é construir uma aplicação onde você consiga ganhar pontos do canal rodando o comando Pix. Então o comando Pix vai te dar pontos aqui para você conseguir resgatar prêmios, né? Então aqui, se você olhar as suas Ninja Stars aqui embaixo no chat, você vai ver que tem ali alguns prêmios que você pode resgatar. Entre eles, algumas mentorias e cursos, tá? Então você pode... A ideia do comando Pix é, de fato, você conseguir ganhar pontos para conseguir resgatar esses prêmios, tá? Então não é clickbait não, é só para vocês irem acostumando por enquanto. Por enquanto ele ainda não tá funcionando, mas em breve ele vai funcionar, tá? Coder Nadir, oh got it, thanks, you're welcome.
Bom dia, Damião. Boas-vindas. Coder Nadir, I was trying to find another way without touching the API, but I don't think it's possible. No, it's not possible. It's not possible because if it was possible, you will have a security issue, you know? You have a security issue because if anyone could pass the CORS validation, what is the point of having CORS at all, you know? So you can fix this on your backend side in your API. Beleza? Então é isso aí, povo. Então, basicamente, uma struct é uma estrutura de dados, como se fosse um... É basicamente como se fosse um esquema para a gente construir novos objetos, né? Como se fosse um construtor do JavaScript, lá onde você cria uma classe, por exemplo, ou uma função construtora, que é o que é a classe por baixo dos panos, para você conseguir gerar novos dados a partir daquela estrutura, né? Dados que tenham coisas em comum. If you're familiar with a object-oriented language, a struct is like an object's data attributes. Então aqui, ó, se você já está familiarizado com a orientação a objetos, né, com alguma linguagem que é orientada a objetos, uma struct é como se fosse como se fossem atributos de dados de um objeto. In this chapter, we'll compare contract tuples with structs to build on what you already know and demonstrate when structs are a better way to group data. Então, nesse capítulo, nós vamos comparar e contrastar as tuplas com structs, né? Então, vamos diferenciar ali tuplas de structs, que as tuplas é o tipo de dado que a gente viu até agora para a gente utilizar mais de um tipo de dado, né? Dentro da mesma estrutura. Então, a gente vai comparar a diferença de tuplas e structs para construir o que nós já conhecemos e demonstrar quando os structs são melhores do que para agrupar dados do que tuplas, né? Code Nadir, do you have an idea about how this extension works? This extension just give a bypass from the browser. If you open the inspector here, and I don't know if we have an option. Let me see. Maybe you have an option to bypass CORS from here. Like you have disable JavaScript, disable async stack traces. You have an option somewhere that you can bypass CORS, but that bypass will just work on your browser. Okay, if someone else access your project and try to consume your API from another browser, they will still receiving the CORS error. Okay, so I don't know exactly where the setting for CORS is, but it's a setting from the browser. Okay, this extension works something like this. It just disabled CORS for that browser, but CORS is a security layer from browsers. Okay, so you don't have to worry about CORS when you try to consume an API from another API. And if you don't want to deal with CORS, one other thing you can do is to create an API that will work like a proxy. You know, you can create a simple API that don't have any CORS, or it's open for any client to consume that API, and this API you can consume the other API that have CORS issues. You know, so for backend you don't have CORS issues. Okay. Bom dia, Chris Winchester, boas-vindas. Code Nadir, do you know that browser API will let me disable the CORS? I mean its name or something like that? You know that browser API will let me disable the CORS?
you can use this allow course, this extension you link, okay? You can use this extension for testing, okay? But I really recommend you to fix this on your API, okay? It's not a thing that you can solve in client side. It's not. Panteão, tu usa MongoDB Compass? Cara, quando eu usei MongoDB, sim, eu usei o Compass pra fazer queries, etc, local, né? Usei sim, Panteão. Ok. We'll demonstrate how to define and instantiate structs. Então nós vamos ver como definir e instanciar structs. We'll discuss how to define associated functions, especially the kind of associated functions called methods, to specify behavior associated with a struct type. Então nós vamos ver como instanciar e criar structs, e nós vamos discutir como definir funções associated functions, né? Funções que estão associadas a struct. Especialmente o tipo de funções associadas chamadas métodos, que especificam um comportamento associado àquele tipo de struct. Structs and enums discussed in Chapter 6 are the building blocks for creating new types in your programs domain to take full advantage of Rust's compile time type checking. Então, structs e enums, que a gente vai ver no capítulo 6 ainda, são a parte mais importante ali, né? São os building blocks para a criação de novos tipos e de novos tipos no nosso software, que vão tirar vantagem total ali do type checking do compilador do Rust, né? Então, structs e enums são as estruturas mais importantes ali dentro do Rust. Code Nadir, my client told me do the request without the need of the extension that I sent to you. So this is why I want to know which API that extension uses to disable the course. Sorry, bro, for many questions. No problem, no problem. I think I haven't understand your question, but I think you can solve this on your API. Okay, so to solve this, you can use this website here. It's course enable course. Enable course, I think. Course enable, no. Aqui, ó, enable course. Here. You can use this website and find your server, okay? You can find your server here if you are using PHP or Perl or Nginx or ES or Express.js or etc. And you just have to find this, and here we will show the way you have to solve this problem. But basically, you just have to put these two headers in your application. Access control allow origin, and you put your domain here. And if you want your API to be opened for any domain, you just put an star here, okay? And access control allow headers, you can just put all headers your API accept. If you want to accept all headers, you just can put a star here, okay? And that's it. Just put these headers on your application and you'll be fine. Okay? It's really simple. It's really simple. Just have to find your server and put these headers set access control allow origin and access control allow headers. Matheus, bom dia, boas-vindas. I meant how that extension disable the course on my browser. Okay, that extension, just the browser have an option to disable course, okay? I don't know exactly what is this option, but this extension can access that option in your browser and disable this for that specific browser. I got it, bro. What you explained to me about setting my API. Okay. I don't know exactly how they disable, okay? Let me try something here. Here's the extension you are trying to work, okay? Right?
So I don't know if it has a website. Let me see if it has a GitHub. Let me try to find a GitHub course extension. Here, some code in JavaScript and block access control allow origin. Let me see background and blah blah blah. Okay, here has some code, course.remove, add listener. Here. They use a Chrome event, course on headers received. That is this function here. And then they remove the course here to remove the header. But let me see if there's a option. Storage local, okay. Context menus. Yeah, I don't know exactly where the option is, but in this code you can try to find, okay? But it's something that browser, it's some option that you can disable on the browser, okay? Or you can change when you receive some requests. Probably Chrome will give you an event to listen to, okay? I hope it helps. Beleza? Então vamos lá, povo. Voltar pro Rust. Okay, thanks bro for help. No problem. No problem, man. Defining instantiating structs should help me a lot. Nice, great. I'm glad to help. Então, definindo e instanciando structs. Cedefortes, bom dia. Bom dia, Cedefortes. Boas-vindas. Como você tá, meu jovem? Good morning. Você tá bem? Structs are similar to tuples, discussing the tuple type section, in that both hold multiple related values. Então, structs, elas são similares a tuplas, que nós vimos anteriormente, algumas sessões anteriores, onde ambos podem guardar múltiplos valores, né? Like tuples, the pieces of a struct can be different types. Então, da mesma forma que tuplas, a struct pode receber diferentes tipos, né? Unlike with tuples, in a struct, you name each piece of data, so it's clear what the value mean. Então, um pouco diferente das tuplas, numa struct você nomeia cada peça de cada parte da sua struct, né? Para ficar claro o que aquele valor significa, que é basicamente usar o esquema de chave-valor. Tudo ótimo e tudo como o fim de semana foi top? Cara, o fim de semana foi mais ou menos, mas estamos levando. Eu perdi uma pessoa próxima aí no fim de semana e foi complicado, mas prefiro não falar sobre isso. No mais, tudo certo, cara. No mais, foi tudo bem. Bom, vamos lá. Adding these names means that structs are more flexible than tuples. You don't have to rely on the order of the data to specify or access the values of an instance. Então, adicionar esses nomes significa que a struct ela é mais flexível que as tuplas, né? Você não precisa se preocupar na ordem em que os valores são colocados, diferente da tupla, né?
Você reforça meus sentimentos, força. Valeu, cara. Tamo junto, mano. Obrigado, mano. Tamo junto demais. Então, na struct a gente não precisa se preocupar com a ordem das propriedades, né? A gente só coloca a chave valor, assim como em objetos, em JavaScript, e segue a vida, né? Então, to define a struct, we enter the keyword struct and name the entire struct. Então, para definir uma struct, a gente coloca a palavra struct e coloca um nome para a struct ali. A struct's name should describe the significance of the pieces of data being grouped together. Então, o nome da struct deveria descrever o significado das peças que estão sendo agrupadas. Então, por exemplo, aqui tem uma struct user, que tem algumas propriedades referentes a usuários, né? Então, ActiveBool, username string, email string e o signing count, um U64, né? Então, são todas propriedades que podem representar um usuário dentro da nossa aplicação. Then, inside curly brackets, we define the names and types of the pieces of data which we call fields. For example, listing 51 shows a struct that stores information about a user account. Então, isso aqui é uma struct que representa um usuário. Vamos começar a fazer esses exemplos aqui no terminal, que acho que fica mais fácil da gente ver, né? Então, cargo new structs. Cargo run. E vamos adicionar aqui. Bom dia, Moisés. Boas-vindas. First comment para structs. E vamos abrir aqui o SRC main. Já tem mais um update aqui do Rust Analyzer. Yes, download the latest Rust Analyzer. Então vamos criar aqui a nossa struct. Deixa eu copiar aqui cadê? Ownership. O editor config e o Rust FMT, né? Só para deixar organizadinho aqui o nosso app. E aqui nós vamos criar a nossa struct. Já é criar com const aqui. Então, struct user. E aqui ele tem um active, que é um boolean. Tem um username, que é uma string. Tem um email, que também é uma string. E tem um sign in count. Sign in count, que é um U64. Legal que o formatador já coloca uma vírgula aqui no final, né? Muito bom. Bom que a gente tem essa opção, porque daí fica fácil de mover coisas, né? Se eu quiser mover isso aqui pra cima, não preciso ficar me preocupando de colocar a vírgula aqui, remover daqui, etc, né? Só deixar a vírgula no final ali funciona melhor. Então beleza, criamos a struct user. To use a struct after we've defined it, we create an instance of that struct by specifying concrete values for each of the fields. Então, para usar uma struct que nós definimos, nós criamos uma instância dessa struct especificando valores para cada um dos campos, né? We create an instance by stating the name of the struct and then add curly brackets containing key value pairs, where the keys are the names of the fields and the values are the data we want to store in those fields. Então, para criar uma instância, nós usamos o nome da struct, então adicionamos curly brackets contendo o chave valor daquela struct, né, para todos os campos. Então, criamos uma variável aqui, letUser1, utilizando o nome da struct e os valores. Isso aqui é um pouco diferente, né, de como o Elixir faz. É que o Elixir, na verdade, ele amarra a struct em um módulo, né? Então você sempre tem que chamar a struct a partir de um módulo. Você não consegue criar uma struct fora de um módulo. E aí você chama o nome do módulo e constrói a struct a partir do nome do módulo. Aqui você cria a struct separada. Então eu criei struct user aqui.
E eu posso só utilizar o user, que seria basicamente como fazer em JavaScript, lá um new user, por exemplo, né? Seria como se fosse criar uma classe e aqui utilizar um new user para construir um novo usuário aqui. We don't have to specify the fields in the same order in which we declared them in struct. In other words, the struct definition is like a general template for the type. And instances, filling that template with particular data to create values of the type. Então nós não precisamos especificar os tipos aqui, os valores na mesma ordem que nós criamos, né? For example, we can declare a particular user as shown in listing 5.2. Então, para declarar um novo usuário, nós vamos utilizar aqui o let user1, que é um tipo usuário. E aqui ele não dá um autocomplete para a gente das propriedades. Seria legal se ele desse, né? A gente colocasse aqui o autocomplete, ele... Ah, ele dá aqui o nome das propriedades, mas eu preciso digitar, né? Então, active true email string from someone, vou colocar o e-mail do john@adobe.com, username string from John Doe, e o active true já está aqui. Ah, mas aqui ele vai dar um erro dizendo que faltam valores, né? Mas ele poderia dar um autocomplete aqui, né? Ah, signing count. Ele dá os tipos aqui, mas ele mostra os valores também. E o signing count vai receber 1. E aqui tem que terminar com ponto e vírgula. Fields never read active. Dead code by default. Fields never read active. Fields never read. Por que o fields never read? Unused variable. Tá, struct tem que ser criada fora do main, será? Acho que não, né? Acho que tem que criar fora do main, não, né? Aqui não preciso do ponto e vírgula. Ah, tá, ele tá dizendo que never read porque eu não usei ele ainda, né? Eu não fiz, por exemplo, um user1.signingCount. É, acho que é isso aqui mesmo. Só porque eu não utilizei, por isso que ele tá dando esse monte de warning aqui. Mas beleza. Ok. To use structure after we've defined, we create an instance. Tá, beleza. Então é isso aqui. Então nós criamos a struct aqui. Create an instance of the user struct. To get a specific value from a struct, we use dot notation. If you wanted just this user's email address, we could use user1.email wherever we wanted to use this value. Então aqui a gente usa a sintaxe de ponto mesmo, né? Padrãozinha. Alt number. Você pôr underline x antes para dizer que não vai usar. Ah, boa. É, aqui acho que ele só tá dizendo... Aqui a gente vai usar, né? Aqui é só porque a gente não usou ainda, né? Mas nós vamos usar. Aqui no caso do user, ok. Mas nesses outros aqui eu não quero... Não vou colocar porque a gente vai ter que renomear depois. Mas beleza. Bom dia, alt number. Boas-vindas. Bom dia, Johnny. Como você tá, meu jovem? Boas-vindas. Tudo tranquilo? Boa.
If this instance is mutable, we can change a value by using the dot notation and assigning to a particular field. Então, se a instância ela for mutável, nós podemos mudar o valor usando a sintaxe de ponto e fazendo um assign para esse campo em particular, né? Listing 5.3 shows how to change the value in the email field of a mutable user instance. Então aqui nós temos que criar uma instância mutável do user e nós podemos reescrever o e-mail do usuário, né? Então aqui eu posso, por exemplo, utilizar um user, email igual a string from another email.com. Aqui ele vai reclamar que eu não posso fazer um reassign porque meu user não é mutável. Então preciso criar aqui a minha variável como mutável. E ele permite fazer a mutação ali, né? Por ser um tipo string. Moro Leandro, bom dia, obrigado pelo follow, meu caro, boas-vindas. Então beleza, change the value in the email field of a user instance. Autonumber, obrigado pelo follow, meu caro, boas-vindas também. Note that the entire instance must be mutable. Rust doesn't allow us to mark only certain fields as mutable. Isso aqui é interessante, né? Então, sempre que a gente vai criar uma instância de uma struct, toda instância ou ela vai ser mutável, ou ela vai ser imutável. Não tem como marcar um campo como mutável, né? Ou você marca tudo como mutável, ou nada é mutável. As within expression, we can construct a new instance of the struct as last expression in the function body to implicitly return that new instance. Então, assim como qualquer expressão, nós podemos construir uma nova instância da struct como última expressão dentro do corpo de uma função para retornar aquela nova instância, né? Para não precisar ficar usando a sintaxe de struct e tal. A gente pode retornar de uma função. Então, shows a build, listing 5.4 shows a build user function that returns a user instance with the given email and username. Então aqui ele mostra uma função build user que vai mostrar uma função que retorna um usuário, dado um e-mail e um nome de usuário. The active field gets the value of true and the sign-in count gets a value of 1. Então sign-in count e o active vem sempre com os valores true, enquanto os outros valores eles vêm com o valor recebido via argumento. Então nós podemos criar aqui a função build user. É uma função que vai receber um e-mail como string e um username também como string. Então aqui nós não vamos receber referências, nós vamos receber o ownership dessas caras, porque a gente vai passar para frente. O retorno vai ser um user, né? O retorno vai ser uma struct do tipo user. Então aqui seria só usar o user aqui, a struct, definindo ali o e-mail, recebendo o valor de e-mail, o username recebendo o valor de username, e o active vai receber sempre true, e o sign-in count vai receber sempre true, sempre 1, né? E aqui, beleza, a build user function that takes an email and username and returns a user instance. It makes sense to name the function parameters with the same name as the struct fields. Deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu só commitar isso aqui. Struct example. E agora sim com a função para buildar a struct, né? It makes sense to name the function parameters with the same name as the struct fields, but having to repeat the email and username field names and variables is a bit tedious. Então faz sentido a gente nomear os nomes dos argumentos aqui com o mesmo nome das propriedades da struct, só que ficar repetindo e-mail, username é meio chato, né? If the struct had more fields, repeating each name would give even more annoying. Luckily there's a convenient shorthand. Então ele tem um shorthand que deve ser parecido com o JavaScript, né? Using the field init shorthand. Because the parameter names and the struct field names are exactly the same in listing 5.4, we can use the field init shorthand syntax to rewrite build user so that it behaves exactly the same,
but doesn't have the repetition of email and username, as shown in listing 55. Então aqui, ao invés de utilizar o e-mail, e-mail, username, username, como o nome da chave é o mesmo nome da variável aqui do argumento recebido, nós podemos simplesmente usar a sintaxe curta, que ele vai pegar o e-mail, vai usar como valor o valor que foi passado aqui como nessa variável, e o username mesma coisa, né? Então aqui nós podemos utilizar shorthand syntax dessa forma aqui. Cannot find struct variant. Ah, tá aqui, ó. Aqui ele não consegue encontrar o user, então a gente tem que criar struct fora mesmo da função main. Porque senão ele não vai conseguir encontrar a referência desse user, né? E aí, criando ele fora, eu posso simplesmente criar um user aqui, passando build user, passando o e-mail como a nossa string, e username também como a string. E aqui eu posso remover esse user daqui. E é isso, né? Assim a gente cria uma instância de user. Que vai botar tudo numa linha igual. Que acho que leva em consideração 120 colunas. Inclusive acho que tem um Rust FMT. Deve ter uma propriedade para columns width. Então aqui no Rust Formatter, width, deixa eu ver, column. Bom, tem array width, tem o trfn like, blank line is lower bound, blank line is upper bound, brace style, structs and the nums, chain width, comment width, maximum length of comments. Tá. Onde é que tem a propriedade? Alguém sabe o nome dessa propriedade? Para definir tamanho de coluna? Chain width, comment width, error line overflow, max width, será que é isso aqui? Max width of each line, aqui ó, default é 100. Então a gente pode mudar aqui pro Rust max width 80. Aí ele vai quebrar aqui, né? Então aqui eu quero quebrar assim. Ele faz uma quebra meio feia aqui, né? Poder deixar eu quebrar a função, né? Será que tem um function multiline? Force multiline blocks. Aqui, ó. Será que é isso aqui? Force multiline blocks? Vamos ver. Vamos brincar um pouquinho com o formatador aqui. True. É, pelo jeito não é isso. Deixa eu ver aqui um Rust FMT function argument
multiline. Enfim, não sei se vai ter. Não sei se tem essa opção. Se alguém souber qual é essa opção do Rust Formatter para deixar em multilinhas ali. Se não, deixa assim mesmo, né? Então beleza, então aqui a gente usa a função build user, passando aqui o e-mail e o nome de usuário. E ele vai criar pra gente o usuário ali. Here we're creating a new instance of the user struct which has field named email. We want to set email field's value to the value in the email parameter of the build user function. Because email field and the email parameter has the same name, we only need to write email rather than email, comma, email. Então beleza, não precisamos mais utilizar a sintaxe longa, né? Tem uma sintaxe curta que a gente pode utilizar. Create instances from other instances with struct update syntax. Aqui a gente vai ver como é que a gente cria uma instância com base em outra, né? Como é que a gente faz a famosa cópia de uma struct para outra. It's often useful to create a new instance of a struct that includes most of the values from another instance, but change some. You can do this using struct update syntax. Deixa eu só comitar aqui. Então, function to build a struct. Então temos uma sintaxe de update. First, in listing 5.6, we show how to create a new user instance in user2 regularly, without the update syntax. We set a new value for email, but otherwise use the same values from user1 that we created in listing 5.2. Então aqui nós podemos criar aqui um user 2 que vai mudar somente o e-mail, mas todas as outras propriedades ele vai pegar do user 1, né? Apesar do username não fazer muito sentido, né? Então create a new user instance using one of the values from user 1. Using struct update syntax, we can achieve the same effect with less code, as shown in listing 5.7. The syntax ... specifies that the remaining fields not explicitly set should have the same value as the fields in the given instance. Paulo 97, bom dia, meu caro, boas-vindas. Então aqui nós poderíamos fazer isso aqui. Criamos o user 1. Podemos criar o user 2, utilizando uma instância do user. E vamos dizer que o active vai ser user1.active. O username vai ser o user1.username. O email vai ser um novo e-mail. Então, from user2@email.com. E o sign-in count vai ser o user1.sign-in-count. Então aqui nós usamos todas as propriedades do user1, mas nós podemos também criar utilizando um user 3 aqui, dizendo que nós vamos mudar somente o e-mail. Então string from user3@email.com e todas as outras propriedades do user 1. Não é isso aqui? Não pode usar uma vírgula depois do... Ah, tá, porque isso aqui não... Isso aqui vai ser sempre a última... User move by. Ah, tá, eu movi aqui pro user 2, né? Então vou pegar do user 2 aqui. O que eu movi aqui acontece também pelo jeito
Acontece o mesmo esquema do ownership, né? Washington, bom dia, Washington. Boas-vindas. Caraca, a mesma ideia do spread que temos no JS. Bem parecido, cara. Só que a diferença é que aqui a gente continua tendo o esquema de ownership, né? Então tem o user 1. Aqui eu movi o user 1, a propriedade do user active aqui para esse active. E mesma coisa aqui para esse cara. Então aqui eu não tenho mais as propriedades do user 1. O e-mail, como eu não movi, ok. Mas se eu tentar mudar, por exemplo, o user 1.username, from another username, eu posso fazer isso? Ah, eu posso, porque eu não movi toda a referência. Eu movi a referência dessa propriedade só. Então somente a propriedade de username foi movida aqui para o user 2. Aqui se eu tentar mover, se eu fizer, por exemplo, um username pegando do user 1.username, ele vai dar um erro dizendo que o username agora ele tá aqui já ele já foi movido aqui para o user 2, né? Essa referência já foi movida aqui, então não posso mover aqui também. Eu posso utilizar uma referência aqui, por exemplo? Consider removing the borrow. Expected struct string found a string. Tá, então não posso fazer isso. Talvez eu teria que utilizar aqui aquele esquema de... Eu teria que usar aqui aquele esquema de... como chama? De partial string, alguma coisa assim. Todd, bom dia, Todd, boas-vindas. Teria que usar aquele esquema de... Como é o nome mesmo? A gente viu na semana passada isso. Reference and borrowing. A gente viu que quando a gente cria uma string literal... Enfim. Mais pra frente a gente vai ver. Mais pra frente nós vamos ver isso. Mas beleza. Deu pra entender que, né, a gente consegue pegar todas as propriedades do usuário anterior ali, né? Então, using struct update syntax to set a new email value for a user instance, but choose the rest of the values from user 1. The code in listing 5.7 also creates an instance in user 2 that has a different value for email, but has the same values for the username, active, and signing count fields from user 1. The user 1 must come last to specify that any remaining fields should get their values from the corresponding fields in user 1. Então, diferente do spread no JavaScript a gente faria o contrário, né? A gente primeiro copia todos os valores, então a gente faz um spread para copiar todos os valores, e todo valor que vier embaixo vai sobrescrever aquele valor que a gente fez o spread anteriormente. Aqui no Rust a gente faz o contrário, a gente coloca os valores que a gente quer mudar primeiro, e depois a gente usa a sintaxe de update, que é os ponto ali, para pegar todo o restante dos valores que não foram atribuídos aqui, vão ser passados aqui depois, né? Então, diferente do spread no JavaScript, que a gente faz o contrário, a gente sempre faz o spread antes. But we can choose to specify values for as many fields as we want in any order, regardless of the order of the fields in the struct definition. Então a gente pode colocar os campos ali em qualquer ordem, né? Depende da ordem. Note that the struct update syntax uses equal like an assignment. This is because it moves the data, just as saw in the ways variable and data interact move section. Então a sintaxe de update usa o sinal de igual. Tá, que ele tá falando a sintaxe de update seria isso aqui. Sintaxe de update usa o sinal de igual. This is because it moves the data, just as we saw in the ways variable and data interact move section. In this example, we can no longer use user 1 after creating user 2,
because the string in the username field of user1 was moved into user2. Ah, então é isso mesmo, né? Então nós usamos o sinal de igual porque nós estamos movendo as propriedades do user1 aqui para o user2. A única coisa que sobrou no user1 foi o e-mail que nós não sobrescrevemos, né? If we had given user2 new string values from both email and username, and thus only used the active and signing count values from user1, then user1 will still be valid after creating user2. Né? Então, se nós tivéssemos utilizado novas strings para os valores de e-mail e username, e somente usado o active e o signing count, os valores de active e signing count do user1, então o user1 ele continuaria sendo válido depois de criar o user2. Porque na verdade o signing count e o active eles são valores primitivos, né? Esses valores primitivos eles não vão para heap. Então nós não movemos referências, nós copiamos referências. É criada uma nova instância na stack e essa instância da stack é copiada, né? Então aqui eu consigo, por exemplo, eu não consigo fazer user1.username, né? Tá, receber o string from new username. Ou melhor, até consigo fazer porque eu estou sobrescrevendo, né? Mas eu não consigo utilizar aqui, por exemplo, o username de user1.username, porque esse valor já foi movido para o user2. Mas eu devo conseguir utilizar o active, por exemplo. Ou não? Consigo. Então o active eu consigo usar. Por que eu consigo usar? Porque na verdade o active, como ele é um booleano, ele faz, o Rust ele faz somente uma cópia na stack, né? Ele não cria, ele não reaproveita a mesma referência da heap. Ele cria na stack uma nova instância e aí consigo reutilizar esse valor. Já username e e-mail, que são referências de string que vão para heap, eu não consigo reutilizar o valor. Como eu já usei o valor dele aqui, eu passei o ownership desse username 1, do user1, aqui para o user2. Então agora o user2 é que tem o username. Então se eu quisesse fazer um destructuring aqui do user1, eu teria que passar um username aqui também. Um outro username, né? Ou usar o user2.username. Aí eu estou movendo a referência do user2, do username do user2 aqui para o user3 e reaproveitando todo o restante do user1. Então isso aqui funciona. Bem legal. Bem legal. The types of active and signing count are types that implement the copy trait. So the behavior we discussed in the stack only data copy section would apply. Então os tipos active e o signing count, eles têm a trait copy implementada, né? A gente não viu sobre traits ainda. Nós vamos ver mais pra frente. Mas a gente viu que essa trait copy é que permite valores, né, serem copiados, né? Fazer uma cópia da stack desses valores e não simplesmente mover a referência deles da heap. Using tuple structs without named fields to create different types. Então dá para usar tuplas, struct tuples, sem nomear campos. Rust also supports structs that look similar to tuples, called tuple structs. Então o Rust ele suporta também criação de structs que parecem com tuplas. Tuple structs have the added meaning the struct name provides, but don't have names associated with their fields. Então as tuple structs, elas têm o nome da struct associado para dar um significado ali, mas não tem nomes específicos para os campos. Rather, they just have the types of the fields. Então no lugar de ter nomes, eles têm somente o tipo dos campos, assim como em tuplas padrão, né? Tuple structs are useful when you want to give the whole tuple a name and make the tuple a different type from other tuples. Então tuple structs são úteis quando nós queremos dar um nome para a tupla inteira e fazer com que ela se diferencie de outras tuplas que talvez tenham o mesmo formato, o mesmo tamanho, né? When naming each field as in a regular struct would be verbose or redundant, né? Então quando a gente nomeia cada campo numa struct regular, nesse caso seria muito verboso ou redundante. Então a gente tem a opção também de criar uma tupla, uma struct com formato de tupla.
To define a tuple struct, start with the struct keyword and the struct name followed by the types in the tuple. Então, para definir uma tupla struct, a gente inicia com a palavra struct, o nome da struct e os valores ali na tupla dentro dos parênteses. For example, here we define and use two tuple structs named color and point. Então aqui tem o struct color, que recebe 3 valores, e32, que é basicamente um RGB, e uma struct point, que vai receber o x, y e z ali, né? Para receber ali coordenadas. E dá para criar tuplas separadas para cada um. Por mais que elas tenham exatamente o mesmo valor, fica muito claro o que você quer dizer com cada tupla, né? O que cada tupla deveria receber de valor ali. Então, ao invés de você só criar uma tupla com 3 números, que não tem significado, a struct acaba dando significado para a tupla, né? Então vamos lá, vamos criar essas tuplas aqui. Só comentar esse cara. Deixa eu ver. Struct update syntax. Beleza. E nós vamos criar a função main de novo. Opa. Criamos a função main e vamos criar duas structs, né? Então uma struct color, que vai ser uma tupla com 3 valores inteiros, 32 bits, e uma struct point, que também vai receber 3 valores e 32. E aqui na main nós vamos criar o black, que vai receber um color 000 e um origin, que vai receber o point 000. Então, por mais que as duas recebam o mesmo valor, são duas coisas completamente diferentes, né? Note that the black and origin values are different types because they're instances of different tuple structs. Então, os valores de black e origin são de tipos diferentes, porque eles instanciam tuplas diferentes, né? Diferentes structs tuples, ou tuple structs. Each struct you define is its own type, even though the fields within the struct have the same types. Então, ainda que a gente defina tuplas com o mesmo valor, ou tuplas struct tuples com o mesmo valor, cada uma delas são objetos completamente diferentes, né? For example, a function that takes a parameter of type color cannot take a point as an argument, even though both types are made up of 3 e 32 values. Então, se eu tiver uma função que espera receber um color, eu não posso passar, por exemplo, um point, ainda que o tipo dela seja parecido, né? Então, o Rust ele não leva em consideração o shape do tipo. Ele leva em consideração o tipo literal, né? Então, se você está usando um color, você tem que passar um color. CP Moraes, obrigado pelo follow, boas-vindas. Otherwise, tuple struct instances behave like tuples. You can destructure them into their individual pieces. You can use a dot followed by the index to access the individual values and so on. Então, assim como nas tuplas, nós podemos utilizar a sintaxe de ponto seguida do índice para poder pegar os valores. Então, se eu quiser pegar o primeiro valor de black ali, poderia utilizar black.0, né? Aí ele vai trazer para mim o valor ali do primeiro valor de black. Vamos ver aqui, black. Cargo run. E aqui ele trouxe o valor de black, né? Black 0, se eu colocar aqui, por exemplo, 2 e passar aqui o índice 1 e rodar o projeto, ele vai mostrar o 2 ali certinho. Então, beleza. Então, eu consigo pegar as propriedades certinhas de cada um, né? Então, eu poderia fazer um R, G e o B. E passar aqui o black 0, black 1 e o black 2. E ele vai mostrar o RGB ali. Se eu tiver um outro
print ln, que vai ser o x, y, que são as coordenadas, e o z. Eu posso usar o origin 0, origin 1 e origin 2. Então ele mostra o RGB e as coordenadas. Muito bom. Muito bom. Unity-like structs without any fields. You can also define structs that don't have any fields. These are called Unity-like structs because they behave similarly to Unity, the Unity type that we mentioned in the tuple type section. Então nós podemos também definir structs que não tem nenhum campo. Essas são chamadas de structs Unity-like, porque elas funcionam de forma parecida com o tipo Unity, que é aquele tipo vazio que nós temos no Rust, que seria a representação de um tipo vazio, né? Porque nós não temos null no Rust. Então, the Unity type that we mentioned in the tuple type section. Unity-like structs can be useful when you need to implement a trait on some type, but don't have any data that you want to store in the type itself. Então, structs Unity-like, elas são úteis quando nós queremos implementar uma trait em algum tipo, mas não temos nenhum dado que nós queremos guardar para esse tipo. Ainda... Essa parte não ficou tão clara porque nós não vimos traits ainda, né? Então, possivelmente vai ficar... Mais pra frente deve ficar mais claro isso, né? Deixa eu só comentar aqui. Tuple structs. Beleza, we'll discuss traits in chapter 10. Então nós vamos ver sobre traits no capítulo 10. Here's an example of declaring and instantiating Unity structs named always equal. Então struct always equal. Let subject always equal. To define always equal, we use the struct keyword, the name we want, then a semicolon. Então nós usamos a palavra struct, o nome da struct e o ponto e vírgula, sem colocar nenhum valor. No need for curly brackets or parentheses. Then we can get an instance of always equal in the subject variable in a similar way, using the name we defined without any curly brackets or parentheses. Então aqui nós dizemos que essa variável subject está recebendo essa struct always equal, que ela não tem nenhum valor, né? Então do mesmo jeito que a gente define struct, só que sem passar as chaves ou os parênteses. Imagine that later we'll implement behavior for this type such that every instance of always equal is always equal to every instance of any other type, perhaps to have a non-result for testing purpose. Então imagine que no futuro nós queremos implementar um comportamento onde esse tipo, como qualquer outra instância de always equal, sempre vai ser igual a toda instância de qualquer tipo. Né? Talvez para ter um resultado conhecido basicamente para teste. Então, quando você quer mocar dados ou alguma coisa do tipo, né? Então você quer sempre... Dá para utilizar esse tipo de coisa. Ainda não sei como utilizar, ainda não ficou muito claro. Possivelmente no capítulo 10 nós vamos ver isso. Mas por enquanto ainda não está claro, né? We wouldn't need any data to implement that behavior. You'll see in chapter 10 how to define traits and implement them on any type, including Unity-like structs. Tá, então nós não precisamos de nenhum tipo de dado para implementar esse comportamento, e nós vamos ver no capítulo 10 como definir traits e implementá-las em qualquer tipo, né, incluindo Unity-type structs. Ok. Ownership of struct data. In the user struct definition in listing 5.1, we use it to own a string type rather than the ESTR string slice type. Paulo 97. Imagina as traits como interfaces. Tá, mas ainda... Beleza, mas... Uma struct não poderia ser representada como se fosse uma interface? Pelo menos até onde eu vi aqui foi a impressão que eu tive, Paulo. Que eu poderia utilizar uma struct como uma interface, né? Para definir um tipo de alguma coisa.
This is a deliberate choice because we want each instance of this struct to own all of its data, and for that data to be valid for as long as the entire struct is valid. Então na struct user, nós usamos o tipo string ao invés de utilizar um e-comercial str, né? O tipo slice type aqui, é esse nome que eu estava procurando. O slice type. Isso é uma escolha deliberada porque nós queremos que cada instância da struct seja dona de todos os seus dados. E que esses dados sejam válidos sempre que a struct, enquanto a struct for válida, né? Paulo 97. Não aquelas interfaces do TS, as interfaces que são usadas no Java CPP. Ah, entendi. Eu não conheço interfaces usadas no Java e C++ porque eu nunca usei Java e C++. Então talvez por isso eu não saiba o que você está se referindo com interfaces, né? Mas legal, um conceito novo aqui para se aprender, pelo menos para mim. It's also possible for structs to store references to data owned by something else, but to do so requires the use of lifetimes, a Rust feature that we'll discuss in Chapter 10. Então aqui tem mais uma feature que nós vamos ver no capítulo 10, que são as lifetimes. Lifetimes ensure that the data referenced by a struct is valid for as long as the struct is. Let's say you try to store a reference in a struct without specifying lifetimes, like the following. This won't work. Então se eu tentar passar strings literais aqui numa instância, e eu disser que aqui eu preciso username e e-mail, eu quero dizer que eles vão ser referências, e se eu tentar passar uma string literal aqui, ele vai dizer que esperava o nome named lifetime parameter. The compiler will complain that it needs lifetime specifiers. In Chapter 10 we'll discuss how to fix this error so you can store references in structs, but for now we'll fix errors like this using owned types like string instead of reference like o e-comercial str. Então tá, então por enquanto a gente vai manter criando as nossas structs utilizando sempre o tipo mutável string, não o tipo imutável que seria a referência, né? O str ali, que seria o nosso slice type. Beleza, acho que até aqui tudo bem. Acho que até aqui foi tranquilo de compreender sobre a criação de structs. Próximo exemplo é an example program using structs. Então nós vamos criar um software, vamos criar um programa de exemplo utilizando structs. Então, to understand when we might want to use structs, let's write a program that calculates the area of a rectangle. We'll start by using single variables and then refactor the program until we are using structs instead. Então, para entender quando nós podemos utilizar structs, vamos escrever um programa que calcula a área de um retângulo. Nós vamos iniciar usando variáveis simples. Foi mal. Então, refatorar o programa até que nós iremos usar structs no lugar de variáveis simples, né? Vamos lá, então. Ainda temos 20 minutinhos. Nesses 20 minutinhos vai dar tempo de fazer isso. Então, let's make a new binary project with cargo called rectangles that will take the width and height of a rectangle specified in pixels and calculate the area of the rectangle. Então vamos criar um novo projeto binário utilizando o cargo chamado rectangles. Então vamos lá. Vamos criar aqui um cargo new rectangles. Vamos copiar aqui vamos copiar de... Qual que a gente acabou de criar? Structs. Editor config e Rust FMT. Vamos copiar para rectangles. Vamos rodar um cargo run para ele já gerar o arquivo que a gente espera.
E vamos comentar esses caras aqui. First comment. Então beleza, aqui nós vamos criar o nosso rectangles. Shown a short program with one way of doing exactly that in our project's src main. Então aqui nós vamos criar isso aqui. Então ele tem um width 1 que é igual a 30 e um height 1 que é igual a 50. Let width 1 igual a 30. Let height 1 igual a 50. E aí o print ln the area of the rectangle is square pixels. Então a área do retângulo é essa aqui. Nós vamos utilizar uma função chamada area, que nós vamos criar, que vai receber o width 1 e o height 1. Nós vamos criar essa função area, que vai receber o width, que é um U32, e o height, que é um U32, e o retorno vai ser um U32. E aqui eu vou retornar o width versus width vezes o height, né? Para trazer a área pra gente do retângulo. Xiomal, bom dia, boas-vindas. Então, listing 5.8, calculating the area of a rectangle specified by separate width and height variables. Now run this program using cargo run. Ok. Vou rodar usando cargo run. Então, the area of rectangle is 8,500 square pixels. Né? Então, a área do retângulo é de 1.500 pixels quadrados. This code succeeds in figuring out the area of the rectangle by calling the area function with each dimension, but you can do more to make this code clear and readable. The issue with this code is evident in the signatures of area. Então o problema com esse código é evidente na assinatura da função area, né? The area function is supposed to calculate the area of one rectangle, but the function we wrote has two parameters, and it's not clear anywhere in our program that the parameters are related. It would be more readable and more manageable to group width and height together. Então aqui nós recebemos aqui na função area um width e um height. E ele vai calcular uma área, mas aqui não está dizendo que o width e height eles são relacionados. Eu posso passar um width de um retângulo e o height de um outro retângulo, por exemplo. E ele vai calcular, ele vai trazer uma resposta errada, né? Porque ele vai calcular o height de um com o width de outro. We've already discussed one way we might do that in the tuple type section of chapter 3, by using tuples. Então vamos refatorar utilizando tuplas. Então aqui primeira implementação. Calculate area first implementation. Então essa seria a primeira implementação, utilizando variáveis simples. Aí nós vamos refatorar com tuplas. Então shows another version of our program that uses tuples. Então nós vamos criar aqui o rect, que vai receber 30 e 50, né, o retângulo 1. Vamos criar aqui o rect, que vai receber uma tupla com os valores 30 e 50. Deixa eu deixar aqui o rect 1. Vai receber 30 e 50. Aqui o area vai receber o rect 1. E aqui na função area nós vamos receber um único argumento que vai ser o dimensions. Vamos chamar de dimensions, que vai ser uma tupla de U32. Fazemos um destructor ali da tupla passando para essa variável. E aí, aqui nós usamos dimensions
0 vezes o dimensions 1. Não é isso aqui? Dimension 0 multiplicado pelo dimensions 1. Então, a largura vezes a altura, né? Agora sim nós temos... nós estamos unindo os valores, né? Estamos passando uma tupla aqui, que vai dizer que são dimensões de um único retângulo, para retornar o valor correto. Então agora rodando o cargo run, ele vai retornar o mesmo valor, só que dessa vez eu estou juntando os valores. O nosso código está mais semântico, por assim dizer, né? Specifying the width and height of the rectangle with a tuple. In one way, this program is better. Tuple let us add a bit of structure and we're now passing just one argument. But in another way, this version is less clear. Tuples don't name their elements, so we have to index into the parts of the tuple, making our calculation less obvious. Então aqui nós estamos passando a dimensão 0 e dimensão 1, que nós não sabemos o que é, porque a tupla não nos permite nomear coisas, né? Mixing up the width and height wouldn't matter for the area calculation, but if you want to draw the rectangle on the screen, it would matter. Então você fazer a mistura ali de width e height não é importante, né? Para o cálculo da área. Mas se nós quisermos desenhar o retângulo na tela, aí sim vai ser importante a gente saber qual que é o width e qual que é o height, né? Porque a gente não pode usar o width como height e o height como width. We would have to keep in mind that width is the tuple index 0 and height is the tuple index 1. Então nós temos que manter na nossa cabeça, né? Nós temos que saber que a dimensão 0, o width é o índice 0 e o height é sempre o valor 1. This would be even harder for someone else to figure out and keep in mind if they were to use our code. Então seria bem mais complicado se outra pessoa for tentar olhar o nosso código e ter que tentar descobrir o que significa o 0 e o 1 ali, né? Ou a gente no futuro, inclusive, né? For tentar acessar esse código e tentar entender o que é o 0 e o que é o 1. Because we haven't conveyed the meaning of our data in our code, it's now easier to introduce error, né? Então, porque ainda nós não colocamos significado dos nossos dados no nosso código, é muito fácil de introduzir bugs, né? Introduzir erros nesse código. Então agora nós vamos refatorar com structs, adicionando mais significado, né? Adding more meaning. Então git add refactoring use tuples. E nós podemos adicionar mais significado criando uma struct. Então nós vamos criar uma struct chamada rectangle, que vai ter o width, que é um u32, e vai ter um height, que é um u32. E aí, ao invés de utilizar uma tupla, nós vamos utilizar o rectangle, passando o width 30 e o height 50. E aí é que nós vamos receber, ao invés de receber uma tupla em dimensions, nós vamos receber um rectangle, uma referência de rectangle. Então nós passamos a referência aqui, e aqui ele vai retornar um u32 mesmo. Não é isso? E agora nós podemos utilizar aqui o rectangle ponto width e rectangle dot height. Agora tem muito mais significado, né? Então nós criamos um retângulo, passamos um width e um height, e na hora de rodar o cargo run temos o mesmo resultado, mas agora fica muito mais claro de saber o que está acontecendo, né? Here we've defined the struct and named it rectangle. Inside the curly brackets we define the fields as width and height, both of which have type u32. Então aqui nós definimos a struct e já tipamos a struct, então aqui nós não precisamos tipar também os argumentos, né? Podemos tipar somente como um rectangle. Que se nós tipamos como rectangle, nós estamos dizendo que o rectangle ele é do tipo struct, ele é uma struct, então nós vamos usar exatamente esse tipo, é uma struct que vai ter as propriedades width, que é um unsigned integer u32, e um height, que também é um unsigned integer u32.
Then in main we create a particular instance of rectangle that has a width of 30 and height of 50. Our area function is now defined with one parameter, which we've named rectangle. Host type is an immutable borrower of a struct rectangle instance. Então nossa função área agora é definida com apenas um parâmetro, que nós chamamos de rectangle, que o seu tipo é um tipo imutável, né? Emprestado de uma struct, de uma instância de uma struct retângulo, né? Então o valor é emprestado aqui, porque nós usamos o e-comercial, e aqui na hora de passar o valor nós também usamos o e-comercial. Isso significa que aqui dentro do contexto do main, enquanto o contexto não acabar, nós ainda temos acesso ao rect1, ou às propriedades do rect1, porque aqui nós só emprestamos os valores para fazer alguma computação, mas nós não pegamos o ownership desses valores, né? Vini Developer, bom dia Vini, boas-vindas. Como você está, meu jovem? Tudo certinho? As mentioned in chapter 4, we want to borrow the struct rather than take ownership of it. Então, como mencionado no capítulo 4, nós queremos emprestar a struct no lugar de pegar a referência, de pegar a ownership dela, né? This way, main retains its ownership and can continue using rect1, which is the reason we use the e, que é um... como é que fala isso aqui em inglês? Esqueci como é que chama. Ampersand, né? Ampersand. Use the ampersand in the function signature and where we call the function. The area function accesses the width and height fields of the rectangle instance. Então a função área ela acessa o width e o height daquela instância de retângulo. Our function signatures for area now says exactly what we mean. Calculate the area of rectangle using its width and height fields. Então aqui a nossa função está fazendo exatamente o que a gente espera, né? Que é é o ampersand, o nome do valor, né? Então agora a assinatura da função está fazendo exatamente o que a gente quer, que é deixar bem claro que nós estamos multiplicando um width e um height. This conveys that the width and height are related to each other and it gives descriptive names to the values rather than using the tuple index values of 0 and 1. Então isso aqui é o que a gente chama de clean code, né? Deixar o código mais limpo, deixar o código legível e entendível, né? Fica fácil de você saber o que é o 30 e o que é o 50. Os valores têm significado, não são simplesmente números jogados ali. Números mágicos simplesmente jogados no código, né? This is a win for clarity. Adding useful functionality with derived traits. Então aqui dá para adicionar funcionalidades úteis com traits derivadas. Deixa eu comentar esse código aqui então. Então é factoring use structs instead of tuples. It'd be useful to be able to print an instance of rectangle while we're debugging our program and see the values for all its fields. Então seria útil a gente conseguir imprimir a instância do retângulo enquanto nós debugamos nosso programa para ver os valores dos campos, né? Então a listagem 5.11 tries using println macro as we have used in previous chapters. This won't work, however. Tá, então aqui se eu tentar imprimir o rect utilizando println eu não vou conseguir, né? Então, se eu tentar fazer a utilização aqui do println rect1 e passar aqui o rect, ele não vai deixar, né? Rectangle cannot be formatted with the default formatter. When we compile this code, we get an error with this core message. Rectangle doesn't implement std-fmt display. Aqui, the trait std-fmt display is not implemented for rectangle. The println macro can do many kinds of formatting, and by default, the curly brackets tell println to use formatting known as display, output intended for direct end user consumption.
Então o macro println pode fazer muitas formatações, né? E por padrão, os curly brackets, que seriam as chaves aqui, eles dizem que ele pode formatar, usar um formatador chamado display. O output ele vai ser, a intenção é diretamente para consumo dos usuários, né? De uma pessoa, de um ser humano, né? Para ser visualmente fácil de reconhecer a leitura disso. Então, the primitive types we've seen so far implement display by default, because there's only one way you'd want to show one or any other primitive type to a user. Então, por padrão, porque só tem um jeito de você mostrar valores primitivos para o usuário, então o println consegue exibir corretamente. But with structs, the way println should format the output is less clear, because there are more display possibilities. Do you want commas or not? Do you want to print the curly brackets? Should all the fields be shown? Due to this ambiguity, Rust doesn't try to guess what we want, and the structs don't have a provided implementation of display to use with println and curly brackets placeholder. Né? Então, porque structs elas podem ter uma forma diferente de ser exibidas, o Rust ele não força nenhum formato de saída, né? Ele não força essa implementação do display. Porque você quer mostrar com a chave, você quer mostrar com vírgula, você quer mostrar numa frase só, como que você quer exibir essa struct, né? Por padrão ele poderia mostrar, sei lá, no formato de JSON, né? Mas sei lá, enfim. If you continue reading the errors, we'll find this helpful note. The trait std_fmt display is not implemented for rectangle. Note. In format strings, you may be able to use comma interrogation point or comma hashtag interrogation point for preprint instead. Então let's try it. The println macro call will now look like println utilizando o dois pontos e o sinal de interrogação. Putting the specified comma interrogation point inside the curly brackets tells println you want to use an output format called debug. Então, usando dois pontos de interrogação, nós usamos um tipo de formato chamado debug. The debug trait enables us to print our struct in a way that is useful for developers, so we can see its values while we're debugging our code. Então vamos lá, vamos ver como isso funciona. Posso colocar aqui o dois pontos de interrogação, cargo run, que ele está dizendo que o rectangle cannot be formatted using the trait debug is not implemented for rectangle. Ok. Então compile the code with this change. Drat, we still get an error. Rectangle doesn't implement debug, but again, the compiler gives us a helpful note. The trait debug is not implemented. Add derive debug to rectangle or manually implement debug for rectangle. Tá, ou a gente faz a implementação manual ou a gente coloca um derive debug. Rust does include functionality to print out debug information, but we have to explicitly opt in to make that functionality available for our struct. Então o Rust ele tem essa funcionalidade de debug inclusa, mas nós temos que adicionar manualmente essa funcionalidade para o Rust saber que nós queremos usar ela. To do that, we add the outer attribute derive debug just before the struct definition as shown in listing 512. Então aqui nós temos que usar esse cara aqui antes do nosso rectangle. Então isso aqui, derive debug. E agora nós podemos rodar o cargo run aqui. Ah, ele mostra aqui no formato bem parecido com o que o JavaScript faz, né? Mostra o nome da struct e o valor dela. Muito bom. Now when we run the program, we won't get any errors and we'll see the following output. Rect is rectangle, width and height. Nice. It's not the prettiest output, but it shows the values of all the fields for this instance, which should definitely help during debugging. Então não é o mais bonito dos outputs, dos resultados, mas ele mostra os valores que a gente precisa saber para debug. Ele mostra que é uma instância de retângulo e que nós temos as propriedades ali width e height.
When you have larger structs, it's useful to have output that's a bit easier to read. In those cases, we can use comma, hash, and exclamation point instead of comma, exclamation point in the println string. In this example, using the comma, hash, and exclamation point style will output. Aqui ele formata bonitinho, né? Então posso colocar aqui uma hashtag e rodar o Kaggle Run. E aí ele vai formatar, vai colocar alinhadinho, bonitinho, né? Então se eu tiver mais propriedades aqui, ele vai mostrar do jeito que a gente espera. Another way to print out a value using the debug format is to use dbg macro, which takes ownership of an expression, prints the file and line number of where the dbg macro call occurs in your code along with the resulting value of that expression, and returns ownership of the value. Então, nós podemos utilizar um macro chamado debug, ou dbg, que ele pega a ownership da expressão, ele toma a ownership da expressão, printa o arquivo e o número da linha onde aquele dbg foi chamado, com o resultado da expressão, e então retorna o ownership da expressão para o valor de novo, né? Então, note, calling the dbg macro points to the standard error console string, stderror, as opposed to println, which prints the standard output console string, stdout. We'll talk more about stderror and stdout in the writing error messages to standard error instead of standard output section in chapter 12. Então, o debug usa o standard error do sistema ao invés do standard output, e nós vamos ver mais detalhes sobre eles no capítulo 12, né? Então, here's an example where we're interested in the value that gets assigned to the width field as well as the value of the whole struct in rect1. Então, aqui tem a nossa struct. Cria um scale2 aqui. O dbg ele faz o debug e retorna o valor. Muito bom. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, deixa eu comentar isso aqui. Implement debug trait on rectangle struct. Então beleza, então aqui eu vou criar aqui um scale, let's scale vai ser igual a 2. O rect1 vou criar um retângulo, só que o width vai ser 30 vezes a escala, né? Então vai ser um dbg 30 vezes a scale. Então o dbg ele vai mostrar a mensagem de debug e vai retornar o valor aqui para o width. E aqui, ao invés de print all n, eu vou usar o debug passando o rect1. Passando só a referência porque eu quero só exibir. Então eu não quero que ele tome a ownership desse cara. O Kaggle Run. Aqui ele mostra. Vai ser main na linha 10. Então aqui na linha 10, ó. Ele mostra que foi 30 vezes o scale igual a 60. Então ele já mostra o resultado, inclusive. E aqui ele mostra os valores da nossa variável, né? Então tem uma variável rect1, que é uma referência. Tem um retângulo que tem o width de 60 e o height de 50. E aqui ele mostra o arquivo que está e a linha, né? Então aqui na linha 14 é onde está esse debug, e na linha 10 está esse primeiro debug aqui. E aqui embaixo tem o println, que ele mostra essa mensagem. Muito bom. Marcelo, que bonito isso, não é, cara? Muito bonito, né, mano? Bem interessante, né? Ele mostra bem organizadinho. Bem fácil para debugar o código. We can put the bug around the expression 30 multiply scale, and because the bug returns ownership of the expression value, the width value will get the same value as if we didn't have the debug call there. Então, como ele retorna o valor, então a gente não precisa... o width vai receber o mesmo valor que foi passado aqui para o debug, né? Porque ele pega o ownership e retorna para o width. We don't want
debug to take ownership of rect1, so we use a reference to rect1 in the next call. Here's what the output of this example looks like. We can see the first bit of output came from src main line 10, where we are debugging the expression 30 multiply scale and its resulting value is 60. The debug format implemented for integers is to print only their value. Então nós podemos ver na primeira parte aqui do output que ele veio do src main na linha 10. Então o debug format implemented for integers to print only their value. Então o debug, a forma de formatação para o debug implementado para inteiros é só printar os valores, né? E o debug, chamado na linha 14 do src main, o valor da instância de rect1 da referência de rect1 é uma instância da struct rectangle, né? This output uses the pretty debug formatting of the rectangle type. The debug macro can be really helpful when you're trying to figure out what your code is doing, né? Então o debug é bem útil quando a gente quer saber o que o nosso código está fazendo sem precisar ficar colocando um monte de console.log, né? Matheus, só o debug retornar o valor já é lindo. Pois é, cara. Pois é. Isso aí no JavaScript a gente teria que usar um console log ou criar uma função que dá um console e retorna o valor, né? Para fazer alguma coisa parecida com isso. Mas é bem legal que a gente pode debugar e meter no meio do código ali os debug que vai ficar suave para descobrir os valores. Wellington Nadson, obrigado pelo follow, boas-vindas. In addition to the debug trait, Rust has provided a number of traits for us to use with the derive attribute that can add useful behavior to our custom types. Então, em adição a trait debug, o Rust ele provê para a gente uma quantidade de traits para que a gente possa utilizar com derive, né? O atributo derive, que podem ser úteis em comportamentos para os nossos tipos customizados. Those traits and their behaviors are listed in Appendix C, né? Então essas traits e o seu comportamento são listados aqui no Appendix C do livro, que deve estar em algum lugar por aqui, eu acho. Aqui, ó, tem os apêndices, o A, B e o C. Então aqui tem os apêndices certinho, né? We'll cover how to implement this trait with custom behavior as well as how to create our own trait chapter 10, né? Então nós vamos ver como implementar esses traits para fazer comportamento customizado, como também vamos aprender a criar nossas próprias traits no capítulo 10. Bem legal. There are also many attributes other than derive. For more information, see the attributes section of the Rust reference. Então tem outros atributos além do derive. Nós podemos ver aqui, não vamos ver isso aqui agora. Acho que não é o momento. Isso aqui vai ficar para o futuro, né? Our area function is very specific. It only computes the area of rectangles. It would be helpful to tie this behavior more closely to our rectangle structure, because it won't work with any other type. Let's look at how we can continue to refactor this code by turning the area function into an area method defined in our rectangle type. Então, como a nossa função área ela só vai funcionar para o tipo retângulo, não faz muito sentido ela ser criada uma função separada. Então a gente pode criá-la como um método da nossa struct rectangle. Mas nós vamos ver isso amanhã, method syntax, porque já é 8h38. Já deu nosso tempo por hoje. Tá bem interessante, tá bem legal, dá vontade de continuar estudando o dia inteiro isso aqui, porque a linguagem é muito legal. Não sei o que vocês estão achando. Estão curtindo também o Rust, para quem não conhecia? Eu tô curtindo bastante. Mas é isso aí, povo. Então, vamos lá pro nosso amigo Lucas Lopes. Vamos ver o que ele está fazendo hoje. Panteão, tô curtindo bastante. Paulo curte pra caralho. Boa. Bom demais, né, Matheus? Muito bom. Paulo, tô até me aprofundando mais a Lang. Boa. Legal, mano. É isso aí, caras. Vamos aprender, vamos fazer direitinho e vamos fazer mais coisas legais. Matheus, mas ainda prefiro o cabelo. Pois é, cara. Pelo que eu vi no Rust, tem algumas coisas que faltam ainda. Eu vi que ele não tem o Pipe Operator. Então vai fazer falta o Pipe Operator ali pra gente. Ele falta algumas coisas ali de programação funcional. Algumas coisas ele não implementa necessariamente igual programação funcional, né? Coisas que a gente poderia fazer, apesar de ter várias coisas ali de programação funcional, ele é muito mais parecido com uma linguagem orientada a objetos do que uma linguagem funcional, né? A diferença é que ele mantém tudo imutável por padrão. Mas enfim. Sérgio FR Melo, obrigado pelo follow, meu cara. Boas-vindas. Mas é isso, povo. Amanhã a gente volta às 7 horas da manhã. Continuaremos estudando aí a parte de... Vamos ver sobre
a sintaxe de métodos ali no Rust. Johnin, gostei da Lang, valeu, até amanhã. Valeu, Johnin, tamo junto. Um abraço pra vocês, meu povo. Amanhã, 7 horas da manhã, a gente volta estudando essa última parte aqui de structs, beleza? Então é isso, boa segunda pra vocês, boa semana. Bons estudos pra quem for estudar, bom trampo pra quem for trampar. E é isso aí, até amanhã, 7 horas da manhã. Valeu!